Amém. Vamos aplaudir o Senhor por essa maravilha que Ele já está fazendo, por toda a sua grandiosidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a cada dia, cada segunda-feira é um degrau a mais que nós subimos em direção a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse grupo de oração ser para nós um oásis no deserto, Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Louva a Deus, bendito sejas Tu, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Por esse templo aberto, onde nós rendemos a Ti o culto ao Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pega comigo a palavra do Senhor. O tema dessa pregação de hoje é libertos e curados pelo sangue de Jesus. Libertos e curados pelo sangue de Jesus. Nós vamos ver nessa noite o sentido do sacrifício no Antigo e no Novo Testamento. Nós vamos ver nessa noite o sentido do sacrifício, do sangue redentor, que no Antigo Testamento é prefigurado, para que no Novo Testamento possa se cumprir no Senhor. Nós vamos ver nessa noite que no Antigo Testamento, quando o Senhor passa as leis a Moisés e ao povo de Deus, e você vai se recordar que Ele vai falar do sacrifício, da oferta, o sacrifício redentor, o sacrifício de louvor. Como era feito esse sacrifício? O Senhor mostra a nação de Israel, e por isso a questão do sangue aqui que nós vamos ver. O Senhor mostra a nação de Israel que a consequência do pecado é dolorosa. A consequência do pecado é dolorosa. Então, o pecado só poderia ser perdoado com sangue. Fala para o seu irmão, o pecado só poderia ser perdoado com sangue. Amém? Então, como que era feito? Eu vou tentar resumir aqui rápido, porque é muita coisa. Como era feito? O Senhor diz a Moisés que deveria ser feito o sacrifício. Por exemplo, eu, Ísio, pecador como sou, levava até os sacerdotes e ao sumo sacerdote uma oferta de sacrifício. Para aqueles que eram pobres e não tinham condições de comprar uma novilha, um cordeiro, nós recordamos que quando Jesus, no tempo de Jesus, alguns também levavam os pombinhos, que era para aqueles que não tinham dinheiro para comprar uma novilha para o sacrifício. E como é feito? Eu quero dar um adiantado para a gente pegar a palavra e você ver na palavra. O animal, uma das condições, o animal precisava ser perfeito. Não podia dar nada, um novilho manco, um novilho doente, tinha que ser perfeito. E o animal tinha que ter o contato com uma família, por exemplo. Em que sentido? Para quê? O Senhor vai dizer que em muitas das passagens que tinha que ser um animal macho de 1 ano. Para quem que já morou em sítio, é interessante, muitas das vezes morre a mãe do bezerro, e o bezerro tem que ser amamentado com mamadeira. Nós já tivemos essa, e você pega amor naquilo. O bezerro todo dia ele vem 3 vezes ao dia, geralmente, e a gente faz uma mamadeirona grande e dá para esse bezerro. Nós tivemos a oportunidade disso lá em casa, quando a gente morava no sítio.
e ele cria um vínculo. Imagina o seu animal de estimação. Todo mundo aqui tem animal de estimação? Então era necessário que esse animal pertencesse à família, para criar um vínculo. E depois esse animal era levado em sacrifício. Por quê? Porque esse animal, essa pessoa que ia doar esse animal em sacrifício, ela iria sentir a dor. Imagina você que tem o seu cachorrinho, que você que tem o seu gatinho, e você fica com esse gato há algum tempo na sua vida, e aí hoje passa alguém e você precisa sacrificar esse gatinho, ou esse animal, ou esse cachorro. Na época ali não era gato e nem cachorro, na época era cordeiro, era touro, bode. Para quê? Para que as pessoas sentissem dor. Amém? Você está me entendendo? Você ficaria com o coração triste se tirasse o seu animal de estimação para a forca, sim ou não? Sim ou não? Então era esse o sentido. O Senhor queria mostrar para o povo de Israel que toda vez que o povo de Israel pecasse, tivesse que levar um animal ao sacerdote, ao sumo sacerdote, para fazer um sacrifício desse animal, era para aquela família, aquele irmão, aquela irmã sentisse dor e soubesse que o pecado, e aí Romanos vai dizer isso, que o salário do pecado é a morte. Mas aí você pode me perguntar: Ísio, mas o animal não tinha feito nada. Isso é uma pré-figuração de Jesus, nós vamos chegar lá. Fala para esse irmão mais uma vez: o pecado causa a morte. Pega comigo Levítico, lá atrás, rapidinho, capítulo 1, versículo 3. Vamos acelerar. Olha para você ver o que acontecia. Levítico capítulo 1, versículo 3. Rapidinho. Amém? Eu vou ir lendo, porque nós temos que pegar bastante palavras. Levítico 1, 3. Aleluia. 6 meses de grupo era para estar melhor. Glória a Deus. Levítico capítulo 1, versículo 3. Vamos pegar então do 2. Fala aos israelitas e tu lhes dirás: quando um de vós se apresentar uma oferenda a Yahvé, podereis fazer essa oferenda com um animal grande ou pequeno. Se a sua oferenda consistir em holocausto de animal grande, oferecerá um macho sem defeito. Oferecê-lo à entrada da tenda da reunião, para que seja aceito perante a Yahvé. O animal era levado até a entrada da tenda, aonde o sumo sacerdote, o sacerdote pegava esse animal e levava para outro lugar no templo, aonde esse animal era sacrificado. Olha o que acontecia. Versículo 4. Olha como era o ritual. Versículo 4. Porá a mão sobre a cabeça do animal, olha para mim. O sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal, do bezerro, do cordeiro. Olha, presta atenção. Colocava a mão na cabeça desse animal e olha o que vai dizer a palavra. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e esta será aceita para que se faça por ele o rito de expiação. Em seguida, imolará o novilho diante de Yahvé e os filhos de Araão. Os sacerdotes oferecerão o sangue. Era colocado a mão sobre a cabeça do animal. Para quê? Para que os pecados que o Ísio cometeu, esse animal era imolado, era cortado a cabeça, e o pecado do Ísio era passado para o animal em sacrifício. Fala para esse irmão: tinha que morrer muito animal. Muito animal, porque acabava de fazer um sacrifício, o Ísio vai e peca de novo. Fala para esse irmão: era muito animal. Você fala para ele: você ia ter que ter uma fazenda cheia de gado. Aleluia. E aí continua a palavra. O homem então colocava a mão sobre o animal e ele era degolado. E assim era a orientação do povo, Deus para o Israel. Pega comigo a passagem de Êxodo. Volta um pouquinho, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 12. Que é aquela passagem da Páscoa, primeira Páscoa dos judeus. Êxodo 12.
nós vamos ver então, glória a Deus, que as casas que foram marcadas com o sangue do Cordeiro, não teve a morte. Você vai se recordar dessa passagem. Lembra quando o povo de Israel está se preparando para sair do Egito? Acontecem as pragas, a última praga é essa aqui. E Deus fala para o povo de Israel: então prepara, mata os cordeiros. Se você pegar do capítulo 1 aí, você vai ver, mata o cordeiro, come a carne com as famílias vizinhas, pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta. Porque nessa noite o espírito de morte passará no meio do Egito, e todo primogênito de homens e animais morrerão. E aí vai acontecendo, pega comigo aí. Glória a Deus. Vamos pegar do versículo 1 e eu vou tentar acelerar. Disse Yahvé a Moisés e a Araão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará por si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Esse cordeiro te lembra alguma coisa? Te lembra o dia de hoje de João Batista, que nós comemoramos dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele é o verdadeiro cordeiro. E aí continua, versículo 4: mas se a família for pequena por um cordeiro, então se ajuntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho sem defeito de 1 ano. Vós o escolheis dentre os cordeiros, entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Versículo 13: o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Em algumas tradições vai dizer que foi um espírito mau que o próprio Senhor mandou. Mas não é, porque de Deus a palavra vai dizer que não pode sair mal, porque Deus é bom. Mas é um espírito destruidor. E o Senhor fala: as casas que tiverem marcadas com o sangue do Cordeiro, o espírito de morte não entrará nelas. Isso remete a mim e a você, já fazendo esse paralelo de antigo e novo, de todos os profetas e do Cristo Jesus, dizendo que o sangue do Cordeiro tem o poder de me libertar e de te libertar de qualquer espírito de morte. Fala para esse irmão: o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida. Ele te liberta. Fala: quem é lavado no sangue de Jesus, o espírito de morte não pega. Aleluia. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, que nós não vamos pegar, mas que o Senhor então vai falando sobre, na palavra no Antigo Testamento, sobre que um dia Ele enviaria o verdadeiro Cordeiro. E nós sabemos que lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, vai dizer que nós somos curados pelas chagas de Jesus, o sangue do Senhor. Sim ou não? Está lembrando dessa palavra? O sangue do Senhor nos liberta, o servo sofredor. Essa já era a promessa do Senhor. Se nós pegarmos, queridos, no livro do Gênesis, lembra aquela passagem de Abraão, que o Senhor diz a Abraão: Abraão tinha 90 anos quando o Senhor chamou, aos 100 anos ele teve um filho, aos 100 anos, a esposa dele era estéril, mas Deus havia prometido que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e as areias do mar. Mas quando o Senhor deu Isaque a Abraão, o Senhor diz para Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Imagina a dor de Abraão de ter que sacrificar um filho que ele esperou por 100 anos. Mas ele, por ser o pai na fé, ele obedece. Pega o menino,
pega a lenha, pega a arma para o sacrifício, e no caminho, o próprio Isaac carrega a lenha. Olha que lindo isso. Quem carrega a cruz, quem carregou a cruz foi quem? Jesus. Abraão, o pai, Isaac, Jesus, a lenha, a cruz, a espada para o sacrifício, a faca para o sacrifício, as chagas que o Senhor teve, a lança que perfurou o seu coração. E Isaac, ao longo do caminho, ele fala assim: pai, nós temos o fogo, nós temos a arma, mas cadê o cordeiro? Cadê a oferenda? Abraão fala: Deus providenciará. E quando Abraão está com a faca na mão para sacrificar o menino, um anjo do Senhor aparece e fala: Abraão, Abraão, não faça isso, agora eu sei que você me ama, aleluia. E diz a palavra que Abraão olha para a direita e encontra um cordeiro amarrado pelo chifre. Mais uma vez o cordeiro. Fala para esse irmão: Deus é providente. Deus é providente, aleluia. Jesus então é esse cordeiro. Jesus dá a nós o seu próprio sangue. Pega comigo agora já no Novo Testamento, rapidinho, Mateus capítulo 26, versículo 27. 26, 27, rapidão. Amém? Mateus capítulo 26, versículo 27. E aí já aconteceu de João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui o próprio Jesus vai falar sobre a Eucaristia para nós. Depois tomou um cálice, dando graças, deu a eles dizendo: bebei dele todos. O que está escrito no versículo 28 da sua Bíblia aí? Pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Por que nova aliança? Porque a primeira aliança era feita com animais, o sangue de animais. Mas o Senhor percebeu que não adiantava, eram muitos animais sendo sacrificados, porque o homem e a mulher temos tendência ao pecado depois de Eva e Adão. Jesus vai dizer agora então, aleluia: pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos, para quê? Para a remissão dos pecados. Se lá atrás era necessário passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, era necessário degolar animais, no Novo Testamento agora não precisa mais passar o sangue por fora. No Novo Testamento agora nós recebemos e bebemos esse sangue como bebemos ontem na Santa Eucaristia. Fala para esse irmão: tem um poder dentro de você, você nem sabe. Você não imagina, porque você tem o sangue do cordeiro. Fala que te cura nessa noite, aleluia. Pega comigo Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Glória a Deus. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo de 12 a 14, rapidinho. Glória a Deus. Vamos pegar do 11. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Lembra que lá atrás só o sumo sacerdote podia pegar o bezerro, pegar os animais e levar? Cristo é esse novo sumo sacerdote. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, não pertence a esta criação. Lembra que quando Jesus estava na cruz e quando ele entrega o Espírito ao Pai, a cortina do templo se rasga de cima a baixo, porque no Antigo Testamento só o sumo sacerdote, uma vez por ano, os sacerdotes ficavam aqui, o sumo sacerdote atravessava a cortina e ia ao Santo dos Santos, aonde tinha a Arca da Aliança. Uma vez no ano, com uma corda amarrada nos pés, porque se ele tinha que fazer expiação pelo pecado dele primeiro, para depois fazer para o pecado dos outros. Ele ia com uma corda amarrada no pé, porque se ele morresse diante da santidade de Deus, as pessoas puxavam o corpo dele. Uma vez, e quando Jesus está na cruz, essa cortina que separava o santo dos santos, ela se rasga de cima a baixo, dizendo para mim e para você que agora em Jesus, eu e você temos acesso ao Santo dos Santos.
E Hebreus vai falar para isso para nós. Versículo 12: entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo a redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos, e se a cinza de novilha, espalhada sobre os seres ritualmente impuros, os santifica, praticando os seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que pertencemos ao culto Deus vivo. Se lá atrás tinha que ser o novilho de um ano, macho, sem defeito, o escritor de Hebreus vai dizer para nós que ele, o cordeiro, vítima, sem mancha, quer dizer, sem pecado, se faz agora oferenda por nós. Pega comigo 1 João, um pouquinho para frente. 1 João capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Amém? Mas se caminhamos na luz, como Ele está na luz, Jesus, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo... O que está escrito aí? O sangue de Jesus nos purifica do quê? Todo pecado. Fala para o seu irmão: todo pecado é purificado pelo sangue do Cordeiro. Então significa que o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, foi purificada pelo sangue de Jesus? Fala para esse irmão: sim. Nós agora não somos mais escravos. Pelo menos não deveríamos viver como escravos, porque nós somos livres. Vai dizer a palavra que o documento que estava escrito contra nós, Jesus cravou na cruz. Então toda vez que nós somos redimidos, irmãos, nós somos pecadores redimidos, porque Jesus já pagou o preço. Se hoje eu e você vivemos em certos tipos de escravidões, é porque nós não queremos mudar de vida, mas Jesus já nos resgatou, já nos purificou de todo pecado. O sangue do Senhor nos lava de todo pecado. O sangue de Jesus nos liberta de todo mal. Lembra no Horto das Oliveiras o que Jesus suou? Sangue. Lembra do segundo mistério doloroso? A flagelação de Jesus atado aonde? A coluna, sangue. Terceiro mistério doloroso, crucificação, coroação de espinhos, sangue. Quarto mistério doloroso, Jesus carregando a cruz, caindo 3 vezes, e quando ele cai, o que no chão? Sangue. Quinto mistério doloroso, a crucificação e a morte. E ainda vem um soldado e fura o peito, o coração dele, e jorra água e sangue. Aleluia. Diga para esse irmão: o sangue do Senhor é poderoso para nos libertar. O sangue do Senhor é poderoso para nos libertar.